Globo, um grande abraço e muito bom dia. Falamos ao vivo aqui da Áustria e a partir de agora você tá ligado, tá plugado, tá conectado na Fórmula 1 2014, Grande Prêmio da Áustria, a 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2014. Daqui a pouquinho começa o Grande Prêmio, porque nos treinos classificatórios é daí que começa o GP para valer. Daqui a pouquinho os 22 pilotos vão para a pista e vão discutir as 22 posições no grid de largada aqui da Áustria. Vamos imediatamente falar com a Mariana Beck. Ela conversou há poucos instantes com o Felipe Massa. Ele estava descendo ali da área reservada, indo para o seu cockpit, indo para o seu box. Vamos então ouvir o que a Mariana conversou com o Felipe Massa. Sérgio Maurício, vamos acompanhar o Felipe aqui chegando para a classificação. Felipe, qual é a tua expectativa para essa classificação? A expectativa é boa, o carro se comportou bem, então vamos tentar fazer uma boa classificação. Posição de largada é sempre importante para a corrida, né? Ajuda bastante, então vamos tentar fazer um bom trabalho. Felipe, ontem a gente ficou de plantão na frente da direção de provas e chegou a ver, através de um vidro, você conversando com o Charlie Whiting, que é o diretor de prova, e o Sérgio Pérez, na revisão dessa punição do Sérgio Pérez, que ocasionou o acidente no Grande Prêmio do Canadá. O que vocês conversaram ali, que a gente viu o Charlie Whiting uma hora com a mão assim, meio, vamos acalmar aí, vocês chegaram a discutir alguma coisa, não? Discutimos muitas coisas, mas acho que não tinha nenhum motivo para mudar essa punição, que deveria ter sido até maior. Tá bom, muito obrigado e boa sorte. Sérgio Maurício. Muito bem, Mariana Beck, portanto, conversou com o Felipe Massa. Eu estou aqui com o Rubens Barrichello, comentarista da Globo. E o que acontece é que o Charles Whiting fez ali um gestual com o Felipe, com o Sérgio Pérez, pedindo calma para os dois. Bom dia, um abraço, é um prazer estar contigo, Rubinho. Prazer tê-lo aqui com a gente, Sérgio. E olha, essa é uma conversa que é aquela conversa de pai. Filho, vem aqui, vocês dois estão meio brigando, já se estranharam não outras vezes. Fazer bobagem. E, então, é só para dar uma acalmada realmente. A gente viu o gestual ali, já vimos o Felipe outras vezes, até com o Hamilton em situações na saída do carro, mas tudo tranquilo. Muito bem, agora estamos com o início do treino. Deixa eu conversar aqui com o Luciano Burti, comentarista da Globo. O Felipe foi o terceiro colocado. Nós tivemos aqui uma surpresa com o Bottas na primeira posição nesse último treino livre, Luciano. Hamilton foi segundo, Massa, e o Kvyat foi o quarto colocado. Temos aí uma oportunidade de ver os carros da Mercedes e uma Renault ali, na verdade um carro da Toro Rosso com motor Renault infiltrado ali no meio das Mercedes. Um abraço para você, é um prazer estar contigo. Prazer, Sérgio, prazer. Olha, é verdade, foi um treino inclusive muito equilibrado, os tempos estão muito próximos, então a gente espera uma classificação bem competitiva. E na verdade, eu acho que a Mercedes estava andando com mais combustível do que os outros carros, então eu estou escondendo um pouquinho o jogo. Eu acho que quando chegar a classificação, as Mercedes vão estar na frente e quem vier atrás aí sim vai estar muito próximo. Então eu acho que inclusive a Williams com o Felipe tem grandes chances aí de brigar pela segunda fila. Estamos, portanto, aí com os primeiros carros indo para a pista. Você, nesse momento, está ligado aqui na Globo e está acompanhando o Q1. Vamos agora acompanhar a classificação dos 16 que vão passar para a próxima fase. Aí você vê o Fernando Alonso bem concentrado, viseira baixada. Os carros da Lotus também ainda dentro do cockpit, dentro do box, os pilotos já dentro do cockpit. E temos aí, portanto, essa regressiva de 18 minutos. Nesse momento, a temperatura do asfalto 32 graus e a temperatura ambiente está em 17 graus. Essa região é uma região belíssima aqui, a cidade de Spielberg, que é uma cidade pequena, com 5 mil habitantes, mas que recebe aqui um grande número de pessoas. Os ingressos foram esgotados em 36 horas depois que foram colocados à venda, 180 mil ingressos. Você vê toda a parte coberta, mas as arquibancadas naturais também fazem parte desse cenário. Você vê exatamente as arquibancadas de concreto, mas as arquibancadas naturais fazem parte também desse cenário lindíssimo que é no circuito de Spielberg. E vamos para essa pista, que é uma pista que tem um pouco de história do Rubinho, tem um pouco de história do Luciano, e é uma pista que volta ao cenário da Fórmula 1 depois de 10 anos afastado, né? Olha, é uma pista fantástica, eu adorava guiar aqui nessa... Olha o Button. O Button falava, Sérgio, com a equipe, porque hoje de manhã ele mal andou, ele teve um problema com os freios traseiros do carro dele, então o Button não deu nenhuma volta de manhã, e agora ele falava sobre algum problema no câmbio, que ele estava em primeira marcha, voltou para o neutro, voltou a usar a primeira marcha, então talvez tenha algum probleminha de câmbio agora o Button. Só confirmando aqui, não são 10, são 11 anos de ausência da Áustria.
A Áustria, que é um país tradicionalíssimo, desde 1964 acontecem corridas aqui, antigamente em Zeltweg, depois em Osterreichen, depois no A1 Ring, que é esse circuito que agora chama Circuito de Spielberg. E completando, Sérgio, essa é uma pista que ela tem vários pontos de ultrapassagem. Para os freios é muito difícil, mas um carro que não é muito bem balanceado na parte aerodinâmica, aqui não tem muitos problemas, porque como a gente está vendo aí na telinha, a Force India, você tem curvas de 90 graus e essas curvas de 90 graus elas compensam por algum problema de maior quando o carro tem que contornar uma curva de 180, por exemplo. Está vendo aí o Berger, que é uma espécie de anfitrião aqui, recebe todo mundo aqui, austríaco que é. Berger, que guiou muitos anos pela Ferrari, pela McLaren, tem muita história, assim como o Niki Lauda também, que digamos, o Berger é o ex-companheiro do Ayrton Senna, e o Niki Lauda, que é, sem dúvida, o piloto que mais resultados conseguiu, com 3 campeonatos mundiais, 25 pole positions, 24 vitórias, que está lá no box da Mercedes. Estamos vendo aí o Daniel Kvyat, esse russo que está fazendo um papel bonito nesse ano de estreia dele na Fórmula 1, Luciano. Impressionante, né? Ele tem apenas 19 anos, piloto mais jovem aí da Fórmula 1 e de cara entrou andando muito forte, né, Sérgio? Ele vem de categorias de base assim pequenas, vamos falar assim, tá aí, ó, por enquanto fazendo 1:10, que já é um tempo razoável. Ele não chegou a andar nas categorias principais, que são a GP2, a World Series, e mesmo assim chegou andando muito rápido, então esse aí promete, tem um futuro brilhante com certeza. Temos Kvyat, Vergne, Hülkenberg, Pérez, agora o Raikkonen fica na 4ª posição. O Pérez é o 5º, Magnussen 6º, o Grosjean 7º, o Button foi para a pista, o Ericsson também para a pista e você vê o Felipe Massa também já na sua volta rápida. Essas duas curvas são aquelas que gastam mais pneu aqui, Sérgio, essa aqui que o Felipe acabou de completar, principalmente o dianteiro direito, e esta curva que ele está chegando aí, ela tá sendo observada assim em dobro, porque se eles usarem demais a área de escape ali, eles vão ter uma punição e o tempo possivelmente até anulado. Não pode alargar muito ali, né? Tem que ficar nos limites da pista. Não pode usar aquela área branca que deu pra ver, que se o piloto deixa lá, ele consegue carregar mais velocidade, ele ganha tempo. Inclusive, acho que o Button foi um que trouxe esse assunto no briefing de pilotos ontem, justamente pedindo para não deixar ultrapassar. Então, quem ultrapassar vai ter o tempo anulado. 12 minutos para o encerramento, pouco mais de 12 minutos para o encerramento do Q1. Você sabe que o treino é dividido em 3 partes, o Q1, o Q2 e o Q3. Eles estão usando agora, você vê no gráfico ali, 7 é o número do Raikkonen e S com esse círculo amarelo. Os pneus aqui são os mesmos utilizados, que foram utilizados em Mônaco e no Canadá. Os macios e os super macios. Quando você vê o pneu com um círculozinho vermelho, com aquela faixa vermelha, é o pneu super macio, que deve ser o pneu utilizado daqui a pouquinho pelos pilotos. Sérgio, eu não sei se no vídeo eu vi ali o Felipe ou indo para a direita para desviar de alguém, para deixar, né, o caminho livre, ou ele tinha problemas e está parando. O Alonso fez 1:10,671, passa a ser o primeiro. Você está vendo aí o Hamilton, vice-líder do campeonato. O Hamilton tem 118 pontos. Vamos ver a passagem do Hamilton. Ele vem para assumir a primeira posição com 1:9,762. Portanto, o Hamilton primeiro, Alonso, Hülkenberg, Kvyat, Vergne, Bottas, Magnussen na 7ª posição. Depois Pérez. Agora o Bottas assume a 7ª posição. Magnussen, Pérez, Raikkonen, Sutil, Button, Kobayashi, Grosjean. E você vê, até o 16º Maldonado, esses estariam se classificando para o Q2. O que houve aí com o Bottas? Olha, escapou o Bottas ali, hein? Essa volta já abortada pelo Bottas. O Bottas que foi o mais rápido, surpreendendo aqui no circuito austríaco, o mais rápido na 3ª e última sessão. Tá aí a imagem mostra, né? O Button reclamando muito da Caterham que estava à frente e que atrapalhou a volta dele, então reclamou com razão. E o Massa, ele aquela hora só estava realmente deixando alguém passar, inclusive eu acho que devia ser o Bottas que estava vindo por trás e ele foi até um pouquinho na grama, mas ele está na pista e já abriu boas parciais. Hamilton segue liderando, pouco mais de 10 minutos para o encerramento do Q1. Você está acompanhando o treino classificatório Grande Prêmio da Áustria, 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2014. Lembrando que logo mais a partir de 1 da tarde
Copa do Mundo 2014, segunda rodada, fase de classificação. A partir de 1 da tarde, direto do Mineirão, você vai acompanhar Argentina e Irã. Às 4 da tarde, Alemanha e Gana, direto do Castelão. E às 7 da noite, Nigéria e Bósnia, direto da Arena Pantanal. E logo depois de Argentina e Irã, você vai ficar com as emoções do Caldeirão do Hulk. A gente vê aí o Alonso numa volta rápida. E falando em Alonso, a gente falava agora há pouco do Kvyat, que é o mais novo. Você vê que a Fórmula 1 é uma Fórmula 1 jovem, né? São poucos pilotos com muita experiência hoje em dia. Tanto é que apenas o Alonso, o Massa, o Raikkonen e o Button são os únicos 4 que já correram aqui no circuito da Áustria. Fora eles, ninguém correu, porque a última corrida aqui foi em 2003. Você viu que o Alonso passou e marcou o terceiro tempo. Ele está tomando 6 décimos ali do Hamilton. O Rosberg. Bom, Hamilton e Rosberg naquele planeta Mercedes, ou na Fórmula Mercedes, que é uma outra fórmula. E o Alonso abrindo, digamos, a Fórmula 1 dos mortais, né, Rubinho? É isso aí, a gente vê, inclusive essa volta que vai acabar o Hamilton, olha aí, 1:9.514. Eles viraram pela manhã hoje, o melhor tempo foi 9:840, alguma coisa 848 assim. Já é a melhor volta do fim de semana essa. Com certeza a gente vê, olha na telinha o Rosberg, eles têm um carro muito equilibrado. Eles estavam reclamando hoje de manhã do bloqueio de roda dianteiro, enquanto todo mundo reclama do traseiro. Ou seja, eles têm sim um carro equilibrado. Nós, na tela, a gente pode observar que eles têm um carro saindo um pouco de frente, mas isso dá tração, e tração é tudo que se precisa para cá. O Ricardo agora conseguiu o 13º tempo na sua primeira volta rápida. Ainda ali estamos aguardando o tempo do Vettel. Olha aí, esse aí é aquele exemplo que eu estava dando, travando roda dianteira, enquanto todo mundo está travando a traseira. Você vê que ele gira bastante o volante. Opa, mas ele deu uma traseiradinha ali. E aí o Ericsson, que já está usando os pneus faixa vermelha, que é o pneu super macio, que na escala é o pneu mais macio desse fim de semana. Macio e super macio, os pneus trazidos aí pela montadora para os treinos e também para a corrida aqui na Áustria. Vettel com o nono tempo, 1:10.897. Aí o tetracampeão mundial. É que no caso da Caterham e da Marussia, eles sabem que não vão passar da fase do Q1. Então eles utilizam logo de cara o pneu mais macio, que aqui é o super macio que você falou, que eles sabem que dali eles podem queimar todos os pneus que não vão usar mais pra frente. E tá aí o Kvyat parado por enquanto com o 7º tempo, hein, Sérgio? Tá com o 7º tempo o Kvyat. Você vê em relação ao Vergne, ele, companheiro de equipe dele, o Vergne é o 10º colocado. O Massa tem o 3º tempo. Um bom presságio aí, uma boa notícia ali. O Massa na 3ª posição com Bottas. Então você vê, nós temos 2 Mercedes, 1º e 2º. Depois 2 Williams, 3º e 4º. As 2 Ferrari na 5ª e 6ª posições. Aí vê o Kvyat se metendo ali na 7ª posição. Menos de 7 minutos. Essa situação do Kvyat agora, Sérgio, é uma situação que é até importante que o público entenda. Vamos olhar aí se tem, deve ser aquela traseiradinha, que olha aí, traseiradona, para te falar a verdade. Segura. É um carro que ele teve o ingresso da curva muito rápido, você vê, o ingresso é muito rápido, mas ele não sustentou a parte traseira, a aerodinâmica não sustentou, e aí vai de traseira. O Kvyat tem o 7º tempo com 10.796. Esse tempo provavelmente o coloca já para o Q2. Só que para uma equipe pequena é difícil você peitar essa situação e falar não vou sair com os pneus super macios. Então é um momento chave, porque se guardar esse pneu economizando ele para a corrida também é super interessante. Mas aí deixa o piloto lá dentro do cockpit, prontinho para sair a qualquer momento com o pneu super macio montado no carro, né, Luciano? Todo mundo fica pronto, fica esperto, porque pode a qualquer hora alguém começar a baixar o tempo, então você tem que estar preparado. E um ponto importante também aqui dessa pista, até quando eu falava do Kvyat, que usa na STR ali o motor Renault, aqui é uma pista com longas retas, tá? Que favorece os carros da Mercedes e os carros que utilizam o motor Mercedes, que já se mostrou aí o mais rápido, né, em velocidade final. Então sempre que tem muitas retas, que era o caso inclusive do último GP no Canadá, a Mercedes leva vantagem, e não é à toa que a gente está vendo eles aí por enquanto com mais de meio segundo na frente. Olha, faltando 5 minutos e meio para o encerramento, as duas Lotus estariam fora agora. Maldonado 19º, Grosjean 20º, estão ali misturados com Kobayashi e Ericsson, que são da equipe Caterham, que é a equipe, digamos assim, a pior equipe, a com menos recursos.
Looks unlikely we will need to go again though, but get the car ready. E a equipe Williams falando com o Bottas, apesar de estar em quarto ali, justamente falando para ele ficar pronto para sair novamente. Então, assim, pelo tempo não vejo a necessidade, mas eles estão preparados para sair novamente. E o Gutierrez tá na 10ª agora. O Gutierrez conseguiu subir, porque na verdade quem subiu foi o Grosjean para a 7ª posição, empurrou o Bianchi ali para a 17ª posição. Então, Jules Bianchi, Gutierrez, Chilton, Maldonado, Kobayashi e Ericsson, se o treino acabasse agora, da 17ª posição até a 22ª, estaria, portanto, aí, estariam definidas essas posições. Felipe tem 1:10.292, ele tem 7 décimos de desvantagem em relação ao tempo do Hamilton, é o terceiro colocado. Essa Williams que anda, lógico que teve melhoras na parte aerodinâmica, e a gente vem notando nos últimos resultados sempre com grandes melhoras. Mas por que anda bem aqui também no circuito de Spielberg? Por quê? É um carro que melhorou a parte da freada e tem uma grande velocidade de reta. Então, curvas de 90 graus, como eles conseguem carregar essa velocidade, como a gente vê aí a Force India, não afeta tanto o balanço do carro e aí eles contam com uma boa velocidade de reta. Então, com certeza, a gente terá uma Williams competitiva por aqui. Hülkenberg passou, fez o 5º tempo. Faz o 5º tempo o Hülkenberg, 1:10.389. Excelente piloto esse Hülkenberg. Sempre torci para ele estar numa equipe mais de ponta, porque é um piloto fora de série que inclusive foi companheiro do Rubinho na época da Williams. O Kvyat agora fez a segunda melhor parcial, ele tá ali 1:9.678, é o segundo colocado, o Daniel Kvyat. Tá 164 milésimos do tempo do Hamilton. Esses novos pilotos, entre o Ricardo, o Kvyat, o próprio Hülkenberg, eles são realmente aqueles que fizeram valer o nome pelos campeonatos que tiveram. O Hülkenberg que ganhou GP2, ganhou esses tipos, as categorias anteriores, e que vem ainda para a Fórmula 1 e tem chance. Não chegou com a maleta de dinheiro e está se fazendo valer, porque vai ficar bastante tempo aqui, quem sabe até lutar por campeonatos. O Adrian Sutil está exatamente com os pneus vermelhos, o pneu super macio, e está tentando uma volta rápida também aí o Adrian Sutil. Num carro da Sauber que esse não tem muita dificuldade, né, Sérgio? Um carro que foi muito bom no passado. Esse carro foi mal nascido, né? Exato, foi muito bem ano passado, mas agora você vê, 13º ali, vai ser difícil para ele conseguir se manter no Q1. Vamos ver. Os dois pilotos da Sauber têm que se esforçar muito para colocar os carros sempre no Q2. E ora o Gutierrez, ora o Sutil, um acaba sobrando. Massa ali na 6ª posição, porque o Verne fez o 5º tempo agora. Aí tem como copiar o acerto, ele de repente vê o acerto do Kvyat, dá uma copiada e tenta usar mais ou menos o mesmo acerto para conseguir um tempo bom, Luciano? Tem como copiar, mas tem aquele negócio, cada piloto tem seu estilo de pilotagem. Então muitas vezes o que funciona para um não funciona para outro, mas obviamente sendo a mesma equipe você tende a copiar um pouco caso o carro do lado esteja tendo um desempenho melhor. O Button pulou para a 12ª posição e a gente está vendo aí o Magnussen. Ele passa ali na curva 9, a curva da vitória, e vem para fazer o seu tempo. Magnussen é o 16º, vamos ver se melhora o Magnussen, pula para 4º. Fica praticamente meio segundo. O Vettel é o 14º, mas ele não está na pista. Você viu ali a letrinha P, ele está nos boxes no momento. E vamos com a imagem recuperada. O que aconteceu com a Sauber? Deu uma escapadinha. Exatamente isso que não pode acontecer. Se o piloto usar um pouco mais dessa área de escape, ele tem a volta dele abortada. Até agora, Sérgio, a volta do Sutil não foi abortada. A gente viu na nossa tela aqui que eles mencionaram que ele saiu da pista. Olha, essa é uma saída que o carro saiu de frente e foi lá para fora. Então, você pode considerar que você ganhou tempo. Aquela do Sutil, ele veio meio traseirando. Então, pode ser que ele diga só que é uma consequência que não era vontade dele. O Raikkonen está precisando de uma volta boa, né? O Raikkonen está na 15ª posição, deu uma volta boa. O carro 7 fica na 7ª posição. E foi atrapalhado aí no final da volta pelo carro da Caterham. Que é o Ericsson, um compatriota dele, e você viu que ele tirou o pé, porque normalmente quando você é atrapalhado assim numa situação, dá tanto nervoso que você acaba atrapalhando o cara na frente, e não é sem querer.
Hamilton, Kvyat, Rosberg, os 3 primeiros, depois Magnussen, Pérez e Verne. Você vê que Felipe Massa é o 8º colocado, uma posição à frente do Bottas, que é o 9º, Hülkenberg é o 10º, Ricardo, Alonso, Grosjean, Button, Vettel e Maldonado, que consegue agora pular ali para a 16ª posição. Quando o Q1, nesse momento, zerou, o tempo acabou. Você está vendo o Guido Van der Garde com Peter Sauber ali conversando. Guido Van der Garde, que é o piloto de testes da Sauber. O tempo do Sutil foi sim cancelado, Sérgio. Era 10,79 e ele acabou de fazer um 10,82. O 79 deixava ele dentro. E com isso ele fica na 17ª posição, ou seja, para ele agora é ir para a pesagem e descansar para amanhã, né? Quem está na volta rápida ainda pode passar. Obviamente o tempo está zerado, mas quem passou antes do último segundo ainda tem a volta pela frente. A volta nos 4.326 metros. Lembrando que domingo, amanhã, 71 voltas serão disputadas do Grande Prêmio da Áustria. O Bianchi passou, não melhorou. Kobayashi melhora um pouquinho, mas muda apenas de posição, inverte ali com o Chilton. Ele era 21º, pulou para 20º. Kamui Kobayashi, piloto que conseguiu a vaga dele esse ano na Caterham através de doações pela internet. Ele conseguiu com os fãs e com os admiradores $6 milhões para poder ajudar na sua vaguinha na Caterham. Sérgio, olha que coisa, o Vettel ficou em 15º e fazendo aquela aposta que a gente tinha falado do Kvyat, que havia virado naquela hora 10.790, alguma coisa assim, e o tempo de corte foi exatamente 10.821. O Kvyat ficaria... Olha aí o rádio do Gutierrez. A equipe Sauber falando pro Gutierrez que ele ficou para fora por quase meio segundo, que é bastante coisa aí. Então tá aí, Sutil, Gutierrez, Blank, Kobayashi, Chilton e Ericsson agora vão assistir o treino. Estão definidas, portanto, as posições da 17ª à 22ª no grid. Todo mundo fazendo foco. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E aí, tá ligado, Globo? A gente se liga em você. Os amigos da Globo estão acompanhando as emoções do treino que define posições. Grande Prêmio da Áustria, 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2014. Está vendo aí o Jenson Button, tá pensativo ali o Button. Não conseguiu praticamente treinar na 3ª sessão de treinos livres. Conseguiu se classificar. O Jenson Button conseguiu o 7º tempo no treino de classificação do Q1. E nesse momento os pilotos que foram eliminados, o Sutil, o Gutierrez, o Bianchi, o Kobayashi, o Chilton e o Ericsson, foram lá para a pesagem. Existe todo um protocolo, pesa o carro, pesa o piloto, para ficar tudo ok, tudo conforme manda a regra da Fórmula 1. E você viu, Sérgio, naquela imagem do Ericsson aí, o Toto Wolff, que agora está comandando a Mercedes, mas naquela imagem a gente viu uma joelheira na perna do Ericsson e o pessoal pode perguntar por quê, né? Essa joelheira é exatamente porque a parte essa da perna que a gente está vendo aqui do Hamilton é muito estreito e um joelho bate no outro. E pode bater por fora, né, no cockpit e também ali por dentro um no outro. Então ele usa para poder se proteger, separar e não ser uma coisa para pensar. Não estava jogando vôlei, né, Luciano? Não. Pelo menos agora não. Agora não. E até uma coisa interessante, Sérgio, quando você fala de peso, né, do piloto, do carro, o peso mínimo da Fórmula 1 esse ano é de 691 quilos. Ou seja, os pilotos cada vez têm que ficar mais magros, né? Porque aí você tem todo um trabalho aí com o carro. Quanto mais leve o piloto, como o peso mínimo é igual para todos, eles pegam então e colocam o chamado lastro, que é um peso ali no assoalho do carro, para esse peso ser o mais baixo possível, para ter o centro de gravidade o mais baixo possível. Então, é importante sim o piloto ser leve. E a gente sabe que alguns pilotos, como até o Hülkenberg, que está saindo por ser muito alto. Grandão ele, né? Então, tem muita dificuldade, estão reclamando muito, inclusive, para que esse peso mínimo suba. Porque eles estão passando maus bocados aí. Ele, Sutil, estão sofrendo bastante. 15 minutos agora, a regressiva do Q2. Sérgio. E agora os 10 mais rápidos vão se classificar. Mariana. A gente tinha visto aí no Q1 o Sutil com um capacete com a bandeira do Uruguai, já que o pai dele é uruguaio. O pessoal tá com a cabeça na pista, mas também está acompanhando a Copa do Mundo. Com a saída da Espanha da Copa do Mundo, tinha que ver o mau humor do Alonso por aqui.
é o Príncipe, inclusive numa semana especial para os espanhóis em termos políticos, porque o rei Juan Carlos renunciou a favor do príncipe, agora rei Fernando VI. Felipe. E abdicou, na verdade, né? Abdicou do trono em função do Fernando VI, agora novo rei da Espanha. E sobrou o príncipe das Astúrias, né? Que é o chamado, como é chamado o Fernando Alonso. O rei Felipe VI. Falei Fernando aqui, Fernando é o príncipe das Astúrias, que é empurrado por uma cavalaria italiana, né, Rubinho? Pois é, e que passa por um momento de muita pressão, porque os carros não estão à altura do piloto, principalmente do Alonso. Então tá aí, ó, na imagem o carro do Alonso com o número 14, que foi sempre o número que ele competiu no kart. No número também do meu amigo Luciano Burti aqui na Stock, que ele até fez um sinal, tive que lembrar, né? É verdade. E agora, esse momento, para o Button, por exemplo, é de muito alívio. Por quê? Porque ele passou pelos treinos com aquele problema de freio, como você falou, ficou sem treinar, fez a primeira classificação, que foi um jogo de pneu macio e um de super macio, e agora ele pode mexer um pouquinho no carro. Não tem muita coisa para fazer, mas ele pode mexer na asa dianteira, na altura, na pressão de pneu, então ele vai muito mais consciente para classificar. Bom, o Hülkenberg já está com os pneus super macios. O pessoal da Force India já manda o Hülkenberg com pneus super macios. Agora não é momento de economizar nada, né? É momento de acelerar e tentar se garantir entre os 10 primeiros. Logo mais a partir de 1 da tarde tem Argentina e Irã, ao vivo direto do Mineirão. Entre Argentina e Irã, que começa 1 da tarde, e o jogo das 4, que é Alemanha e Gana, inclusive aqui na Áustria, país que não se classificou para a Copa do Mundo, todo mundo falando sobre o futebol da Alemanha. Você vai acompanhar também Alemanha e Gana direto do Castelão, 4 da tarde. Então, entre Argentina e Irã, quando acabar Argentina e Irã e antes de começar Alemanha e Gana, tem o Caldeirão do Hulk hoje ao vivo. Aqui na Globo você vai acompanhar o Caldeirão do Hulk entre Argentina e Irã e Alemanha e Gana. E 7 da noite tem Nigéria e Bósnia, direto da Arena Pantanal. Tá aí o Magnussen, companheiro de equipe, o Kevin Magnussen, dinamarquês, que é um dos estreantes também da temporada. O Magnussen, companheiro de equipe do Jenson Button. Que começou muito bem na Austrália, foi direto para o pódio na primeira corrida. E aí, obviamente, cria-se uma expectativa. Mas, para azar dele, né, a equipe está vivendo maus bocados. A equipe McLaren está tendo muita dificuldade. Teve até uma declaração interessante, Sérgio, do Eric Boulier, lá, o chefe de equipe, dizendo que precisa de uma mudança de cultura, que a McLaren se tornou uma equipe de engenharia, tentando fazer carros conceitos. E que antigamente eles conseguiam se recuperar durante a temporada, até o Grosjean fazendo o terceiro tempo, porque tinha muito teste disponível, bastante tempo para testar o carro na pista, muito tempo de túnel de vento, enquanto que hoje em dia o teste é super limitado, quase não se testa durante a temporada, e o túnel de vento também é limitado. Então, ele falou, a equipe McLaren precisa voltar a ser uma equipe de corrida, parar com esse negócio de engenharia, conceito, e voltar a fazer carros de corrida, para aí sim voltar a ser competitiva como deve, ao invés de ficar correndo atrás da recuperação. E o Boulier, que demorou 8 etapas para chegar a essa conclusão. Ele que veio da Lotus, veio com o seu conhecimento, com o seu know-how e também com o que fez nesses 2 anos que esteve à frente da Lotus, veio para assumir uma posição de destaque, o engenheiro-chefe da McLaren. É difícil você ir para uma equipe de ponta e modificá-la prontamente, né? Então, olha que interessante essa imagem, sabe? Essa curva agora feita de terceira marcha, ela tem um salto ali, a roda dianteira ela tende a sair do chão e um bom tempo do Magnussen. Um tempo 1.9.524. E é uma curva que se você... Olha aí, quem a gente estava falando. Esse é o Eric Boulier. Se você entrar um pouquinho rápido demais, esse pulinho te joga para fora. A gente viu hoje nos treinos pela manhã muita gente saindo da pista nessa curva. Estamos na carona do Fernando Alonso, também já com os pneus super macios. Ninguém está economizando nada. Vão com os super macios já no Q2. Todo mundo com super macio. Até porque é difícil utilizar esse pneu, porque é um pneu que tem muita aderência, mas é difícil de equilibrar o carro. Ainda mais aqui, né? O Rubinho mesmo estava falando que a temperatura da pista ainda é um pouco baixa, agora 32 graus, no momento é um pouco baixa para esse tipo de pneu, para conseguir aquecer o pneu. Você vê que o carro do Alonso, ó, sai um pouco de frente, ele até foi lá fora, não sei se vai ser punido, mas ó, tá indo muito lá fora. Olha tá vendo, onde foi o Alonso. Tava falando, ó. Acabou com a volta dele. Tá saindo muito de frente o carro dele, e é justamente isso, esse pneu super macio
tende a fazer o carro sair mais de frente. Então, se você não consegue o equilíbrio ideal... Aí, ó, Felipe, olha, o Massa 1.9.239, eu falei que acabou com a volta dele, mas ele estava em segundo ali, o Alonso, quando o Magnussen superou ele. Mas você dizia? Então é um pneu difícil e a gente vê que a Ferrari está tendo dificuldade. Então, no caso da Williams é o contrário, dá para ver que eles estão tendo muito sucesso em equilibrar o carro. Olha o Bottas, aí, olha o Bottas, 1.9.096. Excelente. Essa é a melhor volta no fim de semana, 1.09.096. Valtteri Bottas, que está mandando muito bem na Williams. Vamos rever a imagem do Alonso. Olha aí, Sérgio, ele tenta buscar o interno da curva. Eles estão voltando a imagem. Aí ele já utilizou um pouco a área, mas está dentro dos limites. Agora ele vai buscar esse interno. Olha o salto que tem. O carro fica para frente e para trás. O mecânico não gostou nada do que o Alonso fez ali. Mas só sujou, viu, Sérgio? Não quebrou nada, não. Não, ele inclusive tinha pulado para a segunda posição. O pessoal que fica ali no controle também, no muro, ali no controle de corrida, também não gostou muito do que fez ali o Alonso. O problema é que eles sabem que talvez seja um jogo de... Aquele era o engenheiro dele, o André Stella, lá que ficou frustrado. Eles sabem que é um jogo de pneu a menos aí, porque eles talvez tenham esse pneu não dá para usar. E a única coisa que pode danificar no carro quando sai assim é o assoalho. Se danificar o assoalho, tem uma influência aerodinâmica também. E nos treinos ontem, Luciano, Rubinho, amigos da Globo, nos treinos ontem, já deve ter um buraco ali, porque o que passou de gente ali cavando naquele lugar, inclusive antes de começar essa sessão, teve aqui também a Copa Porsche e aconteceu também a mesma coisa. Muitos carros passaram ali e acabaram cavando ali uma espécie de buraco numa área de escape, inclusive perigosa, porque é alta velocidade, era a curva 9, a curva da vitória. Tá bem nessa próxima curva que o Rosberg vai fazer e vem para fazer o melhor tempo, talvez. E esse desnível, Sérgio, é um perigo pro carro de Fórmula 1, porque ele pode bater ali o fundo, né, e virar pro outro lado, bater no muro. Então, ó, aí o Rosberg, 1.8.9. 1.8.974, agora o Rosberg disse sim, tô aqui de Mercedes. E cravou o primeiro tempo com o Hamilton em segundo, a 1/10. E esse tempo dele é um tempo excelente, mas o que me chama a atenção é que a Williams realmente está competitiva, Sérgio. Eles estão para brigar pelas duas primeiras filas aí, e com certeza estavam usando gasolina a mais no treino para não mostrar muito todas as cartas, né? E agora estão aí. E olha o Vettel com a pintura bonita do capacete dele, super bacana. E 12ª posição do Vettel, não é um bom tempo não. Ele está 9 décimos do Rosberg e você vê ali, esses carros ali a partir do Hülkenberg, que estão ali com o fundo branco, número vermelho, estão fora, estariam fora do Q3. O Hülkenberg, o Vettel, o Maldonado, o Raikkonen, Verne e Grosjean. As duas Lotus, o carro da RBR, o carro da STR e o carro do Hülkenberg, que é o carro da Force India. E justamente aqui, você vê como é engraçado às vezes, não, como as coisas acontecem. Justamente aqui nesse circuito, que é propriedade da RBR, a RBR está tendo muita dificuldade, não tem encontrado um bom desempenho. Eu diria que até agora tem sido a corrida talvez mais difícil para eles do ano. Como equipe, a RBR nunca competiu aqui, né? O Vettel fez uma demonstração com carros antigos. O Rosberg fez uma pergunta até humilde, porque ele perguntou: você acha que esse tempo é bom o suficiente para passar para a próxima fase? E assim, isso facilmente ele vai passar com esse tempo, 1.8.9. Até uma coisa interessante, foi legal entrarem na casa de 1.8, porque a Fórmula 1, antigamente, né, com os carros mais velozes, com motores mais potentes e tudo mais, andava na casa de 1.8. Inclusive o recorde da pista aqui de classificação é do Rubinho com 1.8.0. Quer dizer, é legal que eles estão se aproximando de um tempo que já foi alcançado aqui no passado. Rubinho tem 1.8.3, a volta mais rápida do Schumacher, né? E a volta de classificação, a volta do Rubinho. Isso aí vocês foram buscar, porque nem eu lembrava desse. Então vamos lá, 1.8.082. Que beleza. Menos de 5 minutos para o encerramento. Menos de 5 minutos para o encerramento. Rosberg e Hamilton, as duas Mercedes, depois as duas Williams, Bottas e Massa, depois Magnussen com a McLaren, Kvyat com a Toro Rosso, Alonso com a Ferrari, Pérez com a Force India, Ricardo na 9ª posição, o primeiro carro da RBR, e depois o Button na 10ª posição com a McLaren. Okay, do you want to do another run with a bit more front wing? Okay, so we will run again in this session. Você vê, mesmo o Rosberg, que é o mais rápido no momento,
reclamando que o carro está saindo muito de frente. Falei agora há pouco, esses pneus, a pista e tudo mais, os carros tendem a sair de frente. Então mesmo para ele que é mais rápido, o carro ainda tem problemas de equilíbrio e a equipe vai fazer um ajuste na asa dianteira, vai colocar mais asa dianteira para ele e ele vai fazer mais uma vez uma saída para ver se melhora o carro, pensando agora, obviamente, na fase final, que é o Q3. E como é uma nova Fórmula 1 com carros e motores novos, é uma pista que está 11 anos fora do calendário, é uma pista ainda a ser explorada, ainda a ser descoberta por mecânicos e pilotos, né, Rubens? Com certeza, Sérgio. Eles, assim, a Pirelli e as equipes, eles fazem eles vasculham, digamos assim, o circuito para saber se o asfalto mudou, para saber se a área de escape mudou, porque eles também têm os simuladores. Os pilotos andaram muito nos simuladores, mas os simuladores têm que estar com ajuste fino, né? Então, olha essa volta do Alonso aí. 6º lugar, Alonso. Ele não fez nenhum trecho muito bom, só que o último trecho agora pela pista, não pela grama, ele melhorou em 4 décimos, ou seja, ele teria aí naquela volta já feito 1,93 mais ou menos, mais 9,5. Eu acho que ele fica dentro. Bom, o Hülkenberg agora colocou o Button na 11ª posição e quem está precisando de volta rápida, quem está precisando de tempo é esse aí, o campeão mundial de 2008, de 2007, o Kimi Raikkonen. Vamos ver a passagem do Raikkonen. Ele passa e pula para 9º. Não é uma posição, digamos, confortável, Luciano. Não dá ainda não, faltam quase 3 minutos, então esse tempo não é o suficiente. Até mesmo o do Alonso tem um risco aí, talvez consiga, mas esse tempo do Raikkonen ele vai ter que melhorar, senão vai ficar de fora. Menos de 3 minutos, o Vettel está na 13ª posição e o Ricciardo, que foi o vencedor da última prova, a primeira vitória dele na carreira no Canadá, é o 11º. Ainda vem coisa por aí, 2 minutos e meio para o encerramento. É o Q2 amanhã, a partir de 8h35 da manhã, com Rubens Barrichello, com Luciano Burti, com a Mariana Becker. Estaremos aqui a partir de 8h35 da manhã para a 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria. Rosberg e Hamilton, Bottas e Massa, Magnussen e Alonso, Hülkenberg, Kvyat, Raikkonen e Pérez. E o Pérez está aí. O desafeto do Felipe na última prova foi uma batida feia, uma batida forte. Graças a Deus, nada demais aconteceu com os dois pilotos, mas foi, digamos assim, plasticamente uma batida impressionante. Foi sim, Sérgio. Olha aí como esse carro da Force India também ele vem apresentando bons resultados. Essa é uma pista que é muito parecido com o negócio da Williams, né? As curvas de 90 graus, e eles têm, olha o rendimento que eles têm nesse tipo de última curva e com uma velocidade enorme na reta. Então ele não melhorou o tempo dele, está ainda na 10ª posição, que é o corte. Os dois carros da RBR na área de corte. Aí Dr. Helmut Marko, que foi piloto também de Fórmula 1. Helmut Marko, nos anos 60, ele guiou os carros da Fórmula 1. Vamos ver o Vettel aí, ó, na verdade vem numa volta lenta. A volta do Vettel é muito ruim. Então, não sei se pegou trânsito, se foi atrapalhado, se cometeu um erro, mas vamos ver se nessa é a última volta que ele pode dar, ó. É essa ou vai ficar de fora. É o tetracampeão tentando uma vaguinha entre os 10 primeiros. Sebastian Vettel, que é o 5º colocado no Campeonato Mundial com 45 pontos. Esse ano conquistou 2 pódios apenas. Veio o Raikkonen também. Veio o Raikkonen, que é o 9º colocado. Ricciardo também vem em volta rápida. Raikkonen vai passar. Passa a marca 19657, fica onde está. Ricciardo passa e conquista ali a 9ª posição. Empurrou o Raikkonen para a 10ª posição. Ricciardo, pelo menos por enquanto, se garante a 15 segundos do final do tempo do Q2. Vem o Vettel. Não vem bem, não. Vem muito mal, 234 milésimos. Pior do que o 10º tempo, que é do Raikkonen. Ele vai ter que fazer essa última parcial voadora, Sérgio, senão ele vai ficar fora. Pra mim ele tá fora já. Acabou o tempo e pra mim tá fora. Vamos ver. A segunda parcial dele foi a melhor que ele conseguiu, porém, vamos ver. Fora. Passou o Raikkonen, o Vettel, 12º, portanto, o tetracampeão mundial está fora do Q1. Passou ali o Kvyat. 7ª marca para o Kvyat. Pérez fora. Button fora. Mais um campeão mundial, o Button, campeão mundial de 2009, fora também. Vettel, tetracampeão mundial, fora. Os 2 carros da Lotus fora, Maldonado e Grosjean.
E o Verne, você vê a diferença do Verne, que é o 15º, pro Kvyat, que é o 7º colocado. Os dois da mesma equipe, mas uma diferença de performance de meio segundo. E está encerrado o Q2 com Rosberg, Hamilton, Bottas e Massa, Magnussen e Alonso, Kvyat, Hülkenberg, Ricciardo e Raikkonen, que vão discutir as 10 primeiras posições do grid, Rubinho. Foi uma boa classificação, principalmente para nós brasileiros, porque o Felipe tem um carro competitivo, fez o 4º tempo e, olha, vem para brigar ali para estar entre os 3 primeiros nessa última fase da classificação. E o Maldonado, não satisfeito em fazer um tempo ruim, jogou o carro na brita, viu, Luciano? Você vê que esse é estilo Maldonado, né? Ele começa a tentar achar tempo onde não existe, passa do limite, e o carro então saiu de traseira, foi na caixa brita, por sorte tem espaço, então ficou de fora aí mais uma vez. Muito bem, o Q2 está encerrado, o Vettel está vindo para o box nesse momento, vai para a pesagem também dele e do carro. E mais uma vez o Vettel perdeu para o Ricciardo naquela disputa interna entre os companheiros de equipe. O Ricciardo avançou para a fase final do treino, para o Q3, e o Vettel fica, portanto, no Q2. We are P12. Yeah. Foi até engraçado a equipe falando pro Button que ele foi 12º e a resposta foi, quer dizer, só lamentou, não conseguiu nem usar palavras para explicar. Muito bem, vamos para mais um intervalo e olha, fica ligado, fica aí no seu cockpit, aperta bem o cinto, não desafivela o capacete, porque já podemos ter um grande final aí para o Felipe Massa. E claro, você torcendo para o piloto brasileiro se classificar bem aqui na Áustria. A gente volta dentro de mais alguns instantes. E aí, tá ligado, Globo? A gente se liga em você. Amigos da Globo, estamos de volta. São as emoções da Fórmula 1 na 8ª etapa. As lindas imagens do público. O público que não se espalha só nas arquibancadas de concreto, mas nas arquibancadas naturais. Fazem churrasco, fazem salsichão, cheiro de salsichão chega aqui na cabine. É impressionante a quantidade de pessoas acampadas no entorno aqui. Eu nunca vi tanta gente acampada com trilhas, com barracas. A temperatura está ajudando nesse momento. A temperatura ambiente é de 18 graus, quer dizer, ajuda bastante. É um fim de semana em que não choveu, praticamente ontem umas gotinhas, mas não choveu. Quer dizer, bem bacana a gente ver o público. 180 mil ingressos vendidos para os 3 dias. E esses ingressos, Luciano, se esgotaram em 36 horas. É isso que eu ia falar, em 36 horas. Então, todos os pilotos, inclusive, nas declarações, estão elogiando de terem voltado aqui para a Áustria, pela receptividade, né, pelo calor do público em relação à Fórmula 1. Então, os pilotos mesmo vibram com essa torcida, comparecendo e apoiando a Fórmula 1. E fora, Rubinho, que aqui parece que a gente está dentro de um cenário de filme. Eu cheguei aqui nas estradas, a gente está vendo aí o Sérgio Pérez, aliás, o Nico Hülkenberg. Parece o filme da Noviça Rebelde, né? Um filme épico, porque as imagens aqui nos remetem realmente a lembranças bem bacanas. O lugar é maravilhoso aqui em Spielberg. É um local maravilhoso e a pista é maravilhosa. Então é por isso que os pilotos adoram. A gente vê um público assim excelente para um sábado, e a expectativa é de uma corrida para lá de boa. Por quê? Porque é uma pista como o Interlagos, favorece as ultrapassagens, então você não precisa só da asa abrindo para fazer essa ultrapassagem. Olha aí que imagem, beleza. Olha só, que coisa sabadão, linda. Que coisa linda. Pessoal aqui na pista. Então, que coisa linda. Vai ser uma corrida legal. A temperatura, nesse momento, a temperatura da pista aumentou para 35. Nós começamos com 32, foi a 33, voltou para 32 e agora não podemos dizer que tem sol de fora. Está um mormaço muito grande. 35 graus a temperatura ambiente. Isso pode influenciar em alguma coisa em relação à utilização dos pneus agora, Luciano? Influencia naquele sentido que quanto mais alta a temperatura para esse tipo de pista pouco abrasiva. Começou o Q3 agora. Começou o Q3. A temperatura ajuda a aquecer principalmente os pneus dianteiros, né? O pneu traseiro é sempre mais fácil de aquecer, Sérgio, que basta você acelerar forte na saída de curva, a tração do carro ajuda a aquecer os pneus, mas o dianteiro já é mais difícil. Então, subindo a temperatura ajuda nesse aquecimento e ajuda no equilíbrio do carro para muitos, né, pilotos, às vezes sendo decisivo aí
para conseguir uma boa posição no grid. Você está vendo aí o alemão Nico Rosberg. Logo mais, 4 da tarde, tem Alemanha e Gana, direto do Castelão. Antes, a 1h da tarde, começa o futebol na Globo. A Copa do Mundo 2014 com a Argentina e Irã, direto do Mineirão. E logo depois de Argentina e Irã, tem o Caldeirão do Hulk ao vivo. Hoje, Luciano Huck ao vivo. A partir, logo depois, né? Acabando a Argentina e Irã, começa o Caldeirão do Hulk. E para fechar a rodada com os 3 jogos, às 7 da noite, tem Nigéria e Bósnia, direto da Arena Pantanal. E agora estamos na regressiva aí. Daqui a pouquinho vamos conhecer um novo pole position. E lembrando aqui, vamos ver aqui os pole positions. O Nico Rosberg e o Hamilton, eles simplesmente dominaram, comandaram até agora as 7 etapas. O Hamilton foi pole na Áustria, foi pole também na Malásia, na Austrália, na Malásia, depois na China e na Espanha. E as outras 3 corridas no Bahrein, a pole position foi do Nico, em Mônaco e no Canadá, também do Nico. E só quem se meteu para vencer um piloto que está fora da Mercedes, que é o piloto da RBR, foi o Dani Ricciardo, que na última prova venceu no Canadá. Esse que acelera muito, viu, Sérgio? Ele, inclusive, estava saindo do box agora. É a salvação da RBR aqui para essa pista, porque afinal de contas é uma pista deles, né? Não é que eles vieram aqui para fazer treinos e nada, é só realmente a pista chamada da equipe RBR. Então, eles esperam por uma grande atuação por aqui. E aí tá o Dani Ricciardo na pista, tá na volta ainda de aquecimento, ele vai jogando o carro para um lado, para o outro. A imagem do helicóptero que faz a captação aí das imagens. Essa é a imagem do helicóptero. O Dani Ricciardo está 5-3 no Vettel, no duelo interno da equipe. Inclusive, falando dele, o Adrian Newey elogiou muito, tá? A atitude, não só a velocidade. Daí, ó. Aí. As pole positions ali, Rubinho. 1:08:082. Gostei. R. Barrichello, gostou? Gostei. 87 o Piquet, 97 Villeneuve, depois Fisichella 98, o Hakkinen 99. O Hakkinen de novo em 2000, Schumacher 2001, Barrichello 2002 e Schumacher 2003. E antes, você vê aí, desde 79, o Arnoux conseguiu 3 poles, em 82 o Nelson Piquet, depois Patrick Tambay, o Nelson Piquet, Alain Prost, que foi quem mais venceu aqui, tem 3 vitórias o Alain Prost, foi quem mais venceu aqui na Áustria. 3 pole positions do Nelson Piquet e ele nunca venceu. Já que a gente fala O Emerson venceu em 72, foi o único brasileiro a vencer aqui na Áustria, no circuito antigo em Zeltweg, que era um aeródromo, né? Enquanto estão aí esperando os pilotos começarem a marcar tempo, falando do Nelson, no circuito antigo, que era um circuito mais veloz do que esse atual, foi a maior média de velocidade já alcançada aqui. Ele fez a pole position com a média de 256 km por hora, quer dizer, extremamente veloz. É muita velocidade. Vamos então para a pista, já está numa fritadinha de pneu aí o Valtteri Bottas, finlandês, companheiro de equipe do Felipe Massa. Vou interromper você um pouquinho, vamos ouvir aqui, Sérgio, o Sebastian Vettel, tetracampeão mundial. Sebastian, todo mundo perguntando ao mesmo tempo, aqui eu estou num grupo de repórteres. A bit frustrated. Well, I'm not happy, let's put it this way. But it is what it is. Tomorrow is a long race, and so far we haven't scored any points, so I think anything is possible tomorrow, but surely we're not as quick as we'd love to be. Thank you very much. Ele foi super simpático, esperou fazer a pergunta, disse que realmente não está contente, mas que amanhã a corrida é longa, que ele espera marcar alguns pontos. Não está com uma cara boa mesmo, Sérgio. Não é para estar com boa cara. Você viu ali a Claire Williams e o Sir Frank Williams, o dono da Williams, está ali sempre presente, apesar de todo o problema de deficiência física que tem, mas está sempre presente. É uma pessoa que é uma figura muito querida e uma figura emblemática dentro da Williams, né, Robinho? Com certeza, e não mostra a alegria, os dois não mostraram a alegria pela volta do Bottas de 1.846, que é a pole position no momento. Bottas, Magnussen, Ricciardo e Alonso. Luciano Burti. Chamar atenção justamente 1.88 já é um tempo muito bom. Então, realmente, a Williams está muito bem para essa classificação. Magnussen com o terceiro tempo, 1.09.764. O Bottas fez 1.08.846. Lá vem o Felipe, ó. 1/10 só. Dá para brigar ainda pela pole, pelo menos nesse momento, que é do Bottas. Os 2 carros da Mercedes ainda não vieram para a pista. Aí o Felipe Massa. Bora, Felipe.
Vamos pisar fundo, conseguiu uma boa posição no grid aí, Felipe. Ele vai passar, vai cruzar, faz 1,950 e é o segundo colocado. Temos a Williams na primeira e segunda posições. Deu pra ver que ele deu uma erradinha bem na última curva, Sérgio. Ele errou um pouquinho, então por isso que ele aumentou a diferença pro Bottas. Mas tudo bem, tem mais uma chance, vamos ver na próxima tentativa se o Felipe consegue fazer uma volta melhor. E olha que imagem bacana no painel ali, a troca de marchas, ou a quinta marcha. Ele muda ali o painel e a gente pode ver a troca de marchas. Isso é bem bacana, né, Rubinho? Isso aí, Sérgio, a gente tá vendo esse númerozinho agora, o 5 é a marcha. Mas quando a gente viu um número 1, número 2, ele tá mexendo nas referências que ele tem lá dentro, tanto de diferencial ou aquilo que ele pode mexer do KERS em algumas situações que aí ele vai... Olha isso aí, essa volta é anulada. Aí ele pode mexer e fica com com 1 e o 2 ali é onde ele está modificando o que a equipe vem falando para ele para mudar o equilíbrio do carro. Será que teremos uma quebra? Será que teremos uma quebra de sequências de pole position da Mercedes? Será? Vamos ficar aguardando. Vem aí o Rosberg. Eu acho difícil a Williams desbancar a Mercedes, mas vamos torcer, porque seria muito bom, ó. Tá segunda posição, ficou a 0,098 milésimos aí o Rosberg. Esse tempo da Williams é real. A gente sabe que muitas vezes esse ano a Mercedes pode ter, olha aí de novo o replay. Ó, o tempo do Hamilton, ele saiu com as 4 rodas. Foi anulado. Então a gente viu várias vezes a Mercedes andando até com um pouquinho mais de gasolina, porque tinha muito, olha aí. Foi exatamente a recuperação de imagem, a imagem do cockpit. E aí a gente sabe que eles andavam com, assim, se precisava, baixava um pouco a gasolina porque tinha muita distância. Mas agora não, agora eles estão, lógico, vão lutar pela pole position, mas o tempo da Williams é real. Menos de 5 minutos para o final e o sol abriu aqui no circuito de Spielberg. E eu completo dizendo o seguinte, né, que é muito difícil, porque se tem um ponto forte do carro da Mercedes, é justamente a classificação deles. E eles têm se mostrado satisfeitos com o carro. Então, esse tempo já falei agora há pouco, esse tempo do Bottas de 1,88 é impressionante, mas eu vou te falar, vou ficar surpreso se eles conseguirem bater a Mercedes, porque não era esperado. Olha, colocaram um skate embaixo do carro ali do Hamilton e vão trazer para dentro do box, ou seja, vão mudar alguma coisa, vão fazer alguma modificação, enquanto o Bottas está ali com o olho azul arregalado ali na tela de tempos. Eu acho que deve estar vivendo um momento de coração, com batimento cardíaco acelerado, o Valtteri Bottas, porque não é sempre que você pode se classificar aí como primeiro, faltando menos de 4 minutos, Robinho. E essa situação, assim, para o Hamilton é até mais fácil. Por quê? Quando você tem o teu companheiro de equipe em primeiro, mentalmente é mais difícil para você ir batê-lo. Mas como ele vem de fora agora, vai ter só uma chance porque queimou aquela primeira chance dele, aí ele vem mais folgado e pode até lutar pela pole position. Olha, o Raikkonen e o Hülkenberg, eles não têm tempos ainda. Nem o Hamilton, nem o Raikkonen, nem o Hülkenberg. O Raikkonen está em volta rápida agora. A gente está vendo o Raikkonen em volta rápida. O Hülkenberg está no box, está parado. Não marcou nenhum tempo ainda no Q3. Será que ele está guardando o pneu para a corrida? Pode ser, né? Pode ser, pode ter algum problema, pode estar guardando o pneu. Lembrando que esse ano eles têm um jogo de pneu a mais no Q3, que é o pneu que eles só podem utilizar agora. Eles têm que devolver esse pneu após a classificação. E também, no ano passado, eles guardavam o pneu principalmente porque o pneu do Q3 era o pneu que fazia largada. Então era bom largar com pneu zero. Esse ano não é mais o caso, eles são obrigados a largar com o pneu utilizado no Q2. Então não faz muito sentido guardar pneu agora. O Hamilton vai para a pista já. Ajustaram alguma coisa, o Hamilton vai para a pista. Você está vendo ali ao fundo o tricampeão mundial, o austríaco Niki Lauda, que está em casa, também está sendo uma espécie de anfitrião aqui na volta da Fórmula 1 para a Áustria. E agora vai o Hamilton. E o Hamilton deve estar com a faca nos dentes, hein? E ali à frente o Felipe já, à frente dele, que já vai mais uma vez para a volta lançada. Tomara que dessa vez consiga o chamado encaixar a volta, né, Sérgio? Se encaixa a volta, o Felipe tem condições aí de brigar com Bottas por essa posição. 2 minutos, Rubinho. 2 minutos para o encerramento do treino de classificação. E muita gente me pergunta, Sérgio, por que eles deixam tudo para o final, né? 1 minuto e 48 segundos, por quê? Para deixar a gente louco? Também, para quem fica fora, fica
aquela coisa, né? O batimento cardíaco, olha o Bottas aí já abriu a asa para o início da volta, mas eles deixam porque o último momento de pista é sempre o melhor, é sempre o mais limpo, a não ser que alguém saia da pista e deixe ela suja, mas o último momento é aquele momento em que ele tem mais aderência de pista e é sempre o melhor. Vamos ver aí o Bottas. Valtteri Bottas, o finlandês, companheiro de equipe na briga pela pole, companheiro de equipe do Felipe Massa. Por enquanto, Williams e Mercedes estão juntas e misturadas ali. Você vê o Bottas, o Rosberg e o Massa. Depois o Alonso, Ricardo, Magnussen, Kvyat e Raikkonen, que tem apenas o 8º tempo. Conseguiu uma volta rápida. O Raikkonen marcou o 8º tempo. O Hamilton vai abrir a sua volta também. E o Hülkenberg, cadê o Hulk? O nosso Hulk, o Luciano, logo depois de Argentina e Irã. Entre Argentina, Irã e Alemanha e Gana tem o caldeirão do Hulk. Olha o Bottas errando, hein? Olha o Bottas errando. Ele vinha bem, mas colocou ali a roda para fora da pista. Pode ir pro box que já era. Felipe passa a 0,60 do tempo do Bottas. Vamos rever do ponto de vista do Bottas ali, do ponto de vista da câmera on-board. Olha só como é que ele foi demais ali, teve que tirar o pé um pouquinho. Essa é a última volta, né, Sérgio? Então ele já vem com tudo, aí acelerou, o carro saindo de frente, olha aí, ó, é uma Mercedes. É o Hamilton. É o Hamilton. Problemas sérios pro Hamilton. Uma bandeira amarela, estamos a 10 segundos do fim. Eu acho que essa é a grande chance da Williams. Pode ser a grande chance da Williams. E o Hamilton, com essa saída de pista, vai para a 10ª posição. Vem o Massa, vem o Massa. Vamos ficar de olho. Vamos ficar na torcida com o Felipe Massa. Mete o pé, Felipe. Vai passar o Felipe. Ele vai passar e assume a primeira posição. 1 minuto, 8 segundos, 759 milésimos. Cadê o Nico? Tá. O tempo acabou. O tempo acabou. O Rosberg já errou a segunda parcial. O Rosberg errou, Felipe Massa. Massa é pole position aqui na Áustria. Essa foi no capricho, Felipe Massa, 1:08.759. Vai largar na frente. Olha que o jejum já durava um bom tempo. Um bom tempo de jejum. Felipe Massa consegue a pole position. O pessoal da Williams se cumprimenta, aplaude. Essa foi no capricho, Rubinho. Foi ótima, foi ótima. Essa volta do Felipe ainda conquistada no segundo trecho e também no terceiro é realmente para abrilhantar a volta à Áustria. E amanhã vai ser uma grande corrida. Vamos rever o que aconteceu com o Hamilton. Vamos tentar entender o que aconteceu. Olha só, ele freou, perdeu tudo. Felipe Massa, desde o GP do Brasil de 2008, não conquistava a pole position. E o peão do Hamilton tá rodando Hamilton. O Felipe Massa, pole position, essa foi sensacional, hein, Luciano? Demais. Eu falava agora há pouco que para mim seria uma surpresa alguém à frente da Mercedes. E que bom, ainda bem. E uma primeira fila da Williams. Da Williams, os dois. Uma primeira fila da Williams. Exatamente, grande mérito dos dois pilotos. Vamos ver o Massa. Grid lap, Felipe, grid lap. Great job, guys! Great job! That's it! Great job! Fantastic! Felipe, né, vibrando ali, falando ótimo trabalho, bom trabalho. Tá feliz da vida aí, o sorrisão dele. Valeu, Felipe! Valeu, Felipe! Felipe, já estamos em Copa do Mundo. Felipe marcou um golaço agora, né, Rubinho? Golaço. Largar na frente nesse momento é golaço realmente. E foi no ângulo. E os torcedores aplaudem bem aqui à nossa frente. Os torcedores aplaudem Felipe Massa. Todos os flashes, todas as câmeras viradas, voltadas para o piloto brasileiro. Aí a Rafaela e o Filipinho, né? Isso, a esposa e o filho dele. Vamos lá cumprimentar Felipe Massa. Essa foi espetacular a volta do Felipe. Felipe conquistando a Williams uma primeira e segunda posições e quebrando. Essa foi a 16ª pole do Felipe, quebrando uma sequência que a Mercedes vinha num domínio do campeonato desde a primeira etapa, nas 7 primeiras, o domínio total. E que Felipe gostou... vai para pesagem agora, esse momento é o momento da pesagem. É o momento da pesagem, que gostoso para nós brasileiros que estamos torcendo há tanto tempo. Você vê aí, punho no ar, realmente é um alívio para o Felipe, que colocou uma grande volta. Tá olha todo que mundo... legal ali o Alonso cumprimentando. O Felipe tá
digamos assim, tirando um peso de dentro de si, né, Luciano? Tirando um peso, na verdade, esse ano para ele já tirou um peso grande de poder para uma equipe. Inclusive tá aí o Bottas, que fez uma ótima classificação, já abraçou o Felipe também, eles se dão muito bem. Né, os dois aí tem um grande mérito, então Felipe, né, tá quase que recomeçando uma carreira que já tem tanto tempo, né? E então, essa pole veio no momento que é posterior ao acidente que aconteceu com o Pérez na última prova, ou seja, do ponto de vista psicológico é muito importante para o Felipe essa pole, né, Rubens? É muito importante. É lógico que não marca pontos, mas assim, para a parte psicológica, para tudo que a gente oferece aí para os mecânicos que a gente está vendo, a moral da equipe fica muito boa, né? Então o tempo do Felipe de 1:08.759 foi excelente e a gente pode esperar, público pode esperar, pode contar com a gente aqui que vai ser uma grande corrida amanhã. Amanhã 8h35, portanto 8h35 ao lado do Luciano Burti, do Rubens Barrichello, da Mariana Becker. Amanhã você não pode perder. A partir de 8h35, e olha, a gente começa a transmissão cedo porque o Rubinho e a Mariana ficam lá embaixo, no grid, conversando com os pilotos e principalmente vamos saber da expectativa do Felipe para essa grande largada. Se livrar, estando na primeira fila, se livrar desse problema atrás, realmente é sensacional. Muito bem, com a pole position e com as imagens lindas do Felipe Massa aqui na Áustria, estamos completando a transmissão. Amanhã, a partir de 8h35, agradecendo a imagem da Rafaela, do Filipinho, agradecendo aqui o Luciano Burti, o Rubens Barrichello e a Mariana Becker pela parceria. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu, valeu demais a sua companhia. Amanhã, 8h35, mete o pé, Felipe. E aí, tá ligado? Globo, a gente se liga em você. Brasil!